Então vamos lá, galera. Agora é virar a chave do Brasileirão, que amanhã tem Carioca, hein? Flamengo e Sampaio Correia aí, galera. Bom, você precisa vencer, hein, mano? Deixa teu like, se inscreve e compartilha para estar ajudando você, rubro-negro, você, anti-rubro-negro. É um prazer ter você com a gente todos os dias, tá? Muito obrigado por tudo e vamos aí ver o que a galera que tá na área está falando sobre o Flamengo. O link vai estar na descrição. Vamos lá? E principalmente a estreia dele no Maracanã, diante da torcida do Flamengo, teve um mosaico, empolgação do torcedor rubro-negro, mas o desempenho do Flamengo em campo não foi tão empolgante assim, né, Ramon? A gente assistiu até bastidores do primeiro tempo juntos aqui, e a gente falou, jogo ruim, né? A gente esperava um pouquinho mais do primeiro tempo. O segundo, acho até que tivemos mais chances dos dois lados, mas ainda assim, o Inter competindo muito e o Flamengo ainda parece que abaixo daquela rotação que a gente se acostumou a ver desse time, né? Porque entra muito no que eu falei agora na questão da questão física, não adianta. Gente, nenhum time da Série A está fisicamente, está jogando tecnicamente, taticamente, o que vai desempenhar daqui a 20 dias, daqui a um mês. Não dá, todo mundo em determinado momento do jogo, em determinada fase do jogo, sente alguma coisa, erra uma coisa que normalmente não vai errar daqui a pouco. E o Flamengo está sim, o Flamengo fez um bom jogo contra o Vasco, né? Me surpreendeu muito naquele jogo. Não sei se o Flamengo que estava jogando de uma forma imponente ou o Vasco que sentiu bastante aquela partida. Mas me assustou aquele primeiro jogo e depois o Flamengo não conseguiu mostrar mais aquele vigor físico, né? De competição que a gente está acostumado. E hoje o futebol ele é muito competitivo. Se você não competir o 100%, você já sai perdendo de 1-0. Então, assim, ontem o Inter entrou para competir, né? Obviamente, o Inter não vai entrar para pressionar o Flamengo alto no Maracanã, não vai entrar para querer ser o protagonista e ter a bola o tempo todo, por mais que o Pesolano goste de ter a bola o tempo todo. No cenário ideal, qualquer técnico quer ter a bola o tempo todo. Mas, devido às circunstâncias, o Inter fez um bom jogo ontem. O sentimento que eu fiquei, e como eu fiz o jogo do Grêmio logo após esse jogo, eu voltei para casa escutando muito a imprensa gaúcha, o termômetro de lá do Rio Grande do Sul. O sentimento dos colorados no Rio Grande do Sul foi que eles deixaram escapar 2 pontos. Pelo contexto do jogo, pelo pênalti ter sido bobo do Bernabé, né? Uma bola que estava controlada, ele acaba perdendo o controle e faz o pênalti. E por tudo que conseguiu fazer o Internacional, de travar esse jogo do Flamengo, de não conseguir deixar o Flamengo se impor dentro do Maracanã. Então, assim, para o Flamengo, eu acho que a gente tem que falar dessa parte física. O Felipe citou isso. O time estava descoordenado, o time estava mais próximo de perder do que de ganhar o jogo. Né? Isso foram palavras do Felipe Luiz ontem na coletiva. Estava totalmente pressionando na hora errada. Um jogador subia, o outro não subia, ou subia atrasado. E aí deixava o time descompactado, normal, para um time no início de temporada. Porém, o desempenho individual de cada um do Flamengo está muito abaixo do que cada um pode apresentar, na minha opinião. Foi até teu destaque, né, Rafa? Esse Internacional, como conseguiu se defender bem, tirando esse lance, esse pênalti aí do Bernabé, né? Sim, tem algumas coisas, assim, né? Por quê? Eu concordo totalmente com tudo que o Ramon falou sobre a parte física. Só que eu acho que tem algumas equipes que já estão entendendo o poder de dar o gás todo e de aplicar tamanha intensidade mesmo que tem de prioridade para a temporada. E eu digo isso por quê? Porque esse foi o quarto jogo seguido em que o Pesolano conseguiu colocar força máxima dele, né? Havia ganhado o Grenal, o que dá aquele ânimo que a gente sabe, assim como pro outro lado também o Grêmio precisava reagir depois de perder um Grenal. Então o Internacional conseguiu vencer o Clássico e deu um respiro, um gás para continuar trabalhando, para a sequência ser um pouco mais tranquila. A sequência tinha um Flamengo no Maracanã que vinha sangrando de 3 derrotas seguidas, coisa que não acontecia desde 2023. E aí é um Flamengo com rotação muito baixa, um time disperso, um time que estava desconectado, de novo, deixando muitos espaços e que faltou intensidade que o Internacional conseguiu colocar. O Internacional foi um time intenso, porque conseguiu marcar, conseguiu anular seguido em que o Pesolano conseguiu colocar força máxima dele, né? Havia ganhado o Grenal, o que dá aquele ânimo que a gente sabe, assim como pro outro lado também o Grêmio precisava reagir depois de perder um Grenal. Então o Internacional conseguiu vencer o Clássico e
deu um respiro, um gás para continuar trabalhando, para a sequência ser um pouco mais tranquila. A sequência tinha um Flamengo no Maracanã que vinha sangrando de 3 derrotas seguidas, coisa que não acontecia desde 2023. E aí é um Flamengo com rotação muito baixa, um time disperso, um time que estava desconectado, de novo, deixando muitos espaços e que faltou intensidade que o Internacional conseguiu colocar. O Internacional foi um time intenso, porque conseguiu marcar, conseguiu anular o Paquetá, né? Conseguiu anular o meio de campo do Flamengo, especialmente para tentar fazer essa bola não chegar tanto no ataque, ou quando chegava era o Inter que continuava marcando, continuava indo para tirar a possibilidade do Flamengo gerar a bola e buscar espaço. Então foi o Internacional que diminuiu muito os espaços, algo que não havia acontecido antes na temporada, né? Então foi um jogo em que o Inter foi muito bem defensivamente, na minha opinião, porque o gol do Flamengo foi um gol de uma bobeira, como a gente já falou aqui antes. E aí, quando o Internacional tem a bola, é um Internacional que gira e faz essa transição muito rápida, né? Ao mesmo tempo que essa bola é tomada ali no meio de campo, próximo do círculo central, já é um Alan Patrick que recebe e gira, encontra o Carboneiro, e aí vem a parte física, que eu acho que, assim, o Léo Pereira, quando ele termina a temporada, o bote errado que ele dá no Carboneiro não era para ter acontecido, né? Ele dá o bote errado no Carboneiro, o Carboneiro avança no campo e aí consegue encontrar... abrindo lá do outro lado o Borré, que aí dá também um drible seco, algo que... No auge do Léo Ortiz, ele também não sofria muito. Ele também não ia no bote tão seco como ele foi no Borré. Ele foi no bote seco, o Borré, com muita qualidade, consegue dar o drible e fazer o gol. Então, assim, o Internacional, ele chega no Maracanã, eu acho que tentando buscar, com a ideia de buscar um ponto importante, de tentar diminuir os espaços para o Flamengo, e sai chateado, porque tinha chances, criou mais e se protegeu mais e fez uma partida muito melhor do que o Flamengo, né? Então poderia ter saído com 3 pontos do Maracanã, se não o vacilo que a defesa deu. E aí, como é que você explica para esse torcedor, Ramon? Pede paciência para esse torcedor do Flamengo. Isso. Ontem a gente até conversou aqui no Tá Na Área e eu fazia justamente essa provocação, né? A gente entendia esse encontro do torcedor com a equipe titular num jogo como esse, de Brasileirão. O Flamengo tinha estreado no Morumbi, perdeu para o São Paulo, vinha da derrota da Supercopa para o Corinthians lá em Brasília. Era a estreia do Paquetá como titular. A gente falou do mosaico, da belíssima festa que a torcida fez. E eu fiz até essa provocação. Como é que a torcida vai se comportar se esse Flamengo ainda não for o Flamengo dominante, né? O Flamengo que se impõe, que cria muitas chances, como foi na última temporada. E, de fato, não teve muita paciência, não. O torcedor vaiou, não gostou do que viu no Maracanã. Como é que você explica que essas 4 partidas sem vencer talvez precisem de um pouquinho de paciência para esse elenco que tá nos cascos? É que tem sido incomum para o torcedor do Flamengo ficar 4 jogos sem vencer, né? Sim. Assim, eu acho que... Desde 2002. Então, porque isso não acontece. Eu acho assim, o torcedor que ele está no estádio, que ele paga o ingresso, ele vai aplaudir, ele vai criticar, ele vai vaiar, como sempre foi no futebol, né? Uhum. Desde que não tenha violência, não falte o respeito, né? Você não agrida uma pessoa, não cometa algum crime, o torcedor tem o direito de protestar como ele quiser. E o torcedor do Flamengo, acho que não esperava esse início de temporada pelo fim de temporada que teve. O Flamengo, após aquele jogo contra o PSG, que eu considero espetacular a maneira como o Flamengo jogou contra o PSG. Uhum. Não vou entrar nem no mérito. Não, mas é até por isso, por conta desse jogo, que o Flamengo volta numa... Não, a volta mais tarde, né? Mas volta mais tarde e volta com a parte física mais... Exato. Só para corrigir, eu falei de 2002, não os 4 jogos sem vencer, mas um início de ano como esse, em que o Flamengo tem 5 derrotas, 2 empates e uma única vitória, né, em 8 jogos. E aí só em 2002 que não tinha números parecidos e perdeu 6 vezes, empatou 2. Em 8 jogos, uma vitória. Isso não acontecia desde 2002. Acho que assim, o torcedor ele tem, como eu disse, o direito de protestar no estádio, estar na emoção, né? É um clássico internacional, é um clássico do Flamengo. E ali, acho que pós sair do estádio, com a cabeça fria depois, analisando o contexto geral, o ano que tem o Flamengo, eu acho que esse torcedor tem que ter uma calma.
Não é... Torcedores, calma. Exato, não é assim, o Felipe Luiz não presta, o elenco não presta, o B não presta. Nossa, o Paquetá voltou, não tá jogando nada. Pagamos 40 milhões de euros, não tá jogando... Gente, calma. Mas eu tenho uma opinião sobre isso. Assim, eu acho que foi precipitada a entrada dele. Como titular? Pode até ser, mas ele vinha no meio de temporada, por mais que ele tenha ficado um tempo sem jogar. Eu até falei ontem aqui que, assim, eu não tô vendo o treinamento dele, né? Quem tá vendo é o Felipe Luiz e achou que deveria colocar. Só que eu acho que é isso, é uma rotação, é um momento de temporada que, pra você botar um jogador que tem uma alta expectativa, ele tem uma alta expectativa de corresponder. Claro. E a torcida tem uma alta... Exatamente, a torcida tem uma alta expectativa dele corresponder. Então, assim, eu achei precipitado. Mas ele não tá fisicamente até acima dos outros jogadores? Pronto? Então, mas eu acho que tem uma ansiedade. Isso, a palavra pra mim é essa. Uma ansiedade muito grande. E aí eu acho que se o momento tivesse... se fosse um momento que tivesse um pouco mais confortável, essa entrada dele, sem precisar resolver, dar o resultado, eu acho que essa ansiedade seria melhor administrada, entendeu? Eu não acho que seja pela parte física. Acho que ele tá mostrando vontade, só que eu acho que é vontade demais nesse momento em que a equipe ainda tá desconectada, a equipe ainda está numa dinâmica de uma rotação mais abaixo, sabe? O que eu falei nitidamente em relação ao Paquetá é essa questão da ansiedade. Cara, tá muito claro que ele quer, assim, eu preciso jogar, eu preciso resolver para retribuir todo o carinho que eles me deram desde que eu saí do Flamengo. Eu acho que as coisas têm que ser passo a passo, com calma. Eu não tenho nenhuma dúvida, e eu afirmo aqui que o Paquetá vai fazer um ano espetacular. Só que as coisas têm que ser feitas no tempo certo, esperando, com calma. Tem ansiedade do jogador? É óbvio que tem ansiedade do jogador. É óbvio que tem ansiedade da torcida, mas as coisas têm que ser feitas com calma. Isso aí. Né? Então, assim, o torcedor, como eu disse, tem o direito de vaiar, de protestar, mas tem que ter calma, gente. Tá começando. O Felipe Luiz na coletiva não está dizendo que meu time fisicamente está baixo para usar como desculpa. Sim. Isso aí ele está usando baseado em dados, baseado na fisiologia que ele está vendo no time dele. Ele deve estar cobrando uma coisa no treinamento que os jogadores não estão respondendo fisicamente. E se você não responde no treino, você não vai responder no jogo. Então tem que ter calma. Eu sei que assusta o torcedor do Flamengo, que em tese fica um pouco mal acostumado, né? Com esse Flamengo espetacular, com esse elenco estrelado que tem. Mas calma, é o início de temporada. Calma. Certamente, Vini. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Taon. Torcedor do Flamengo se acostumou a comemorar títulos nos últimos anos. Não vou dizer mal acostumado, mas está acostumado, realmente, com um elenco forte, está sempre disputando títulos, consequentemente ali brigando e conquistando campeonatos. Então o torcedor está ainda vivendo um momento estranho, diferente, fora do comum, vamos dizer assim, né? Para o rubro-negro, certamente é isso. Bom, o Flamengo tem pela frente o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca, no próximo sábado, 9 da noite, no Maracanã. E é um jogo importante, Vini. Por quê? Porque o Flamengo tem que vencer e ainda vai depender de outros resultados para se classificar para as quartas de final do Campeonato Carioca. Se não conseguir, vai ter que disputar um quadrangular contra o rebaixamento. Então, imagina a cabeça do torcedor nesse momento, né? Então, a ideia do Felipe Luiz é rodar o elenco, porque tem essa parte física que você falou, realmente. É uma preocupação do Felipe Luiz, cuidar dessa parte física. Os jogadores estão voltando agora, começando a temporada. Ainda não é aquele Flamengo do ano passado. Ele falou que não tinha aquela pressão na saída de bola, não tinha aquela pressão na marcação ali em linha alta, dificuldade de ter intensidade durante os 90 minutos. Então ele quer ajustar isso aos poucos. Ele acredita que não vai demorar muito para o Flamengo engrenar realmente a parte física, que faz a diferença para o estilo de jogo do Felipe Luiz. E ele espera, pelo menos, que o Flamengo tenha uma condição melhor para a decisão da Recopa. No dia 19 de fevereiro, o Flamengo tem o Lanús da Argentina, lá em Buenos Aires, primeiro jogo lá, depois aqui no Maracanã. Então, para essa decisão, o Felipe Luiz quer ter já um Flamengo diferente, bem diferente desse Flamengo, por exemplo, de ontem, que o Flamengo mostrou que estava sem intensidade, foi um empate, o torcedor ficou realmente chateado com a situação, falando que para jogar no Flamengo tem que ter disposição, e eu tô aproveitando que tô aqui na Gávea, Vini, vou ouvir aqui o Nicolas, porque o torcedor fez mosaico pro Paquetá, comemorou a chegada do Paquetá, o Paquetá ainda tá fora de ritmo nitidamente, tem essa dificuldade, mas realmente essa história, o torcedor tá preocupado, é crise ou não é? Olha, realmente, a gente começou o ano com o melhor campo do Brasil, com Paquetá, Jorginho, Eric Pulgar e entre outros, só que a gente tem começado com 3, 4 derrotas e tem preocupado o coração do flamenguista. Vindo de um campeonato da Libertadores, do Brasileirão, a gente só quer a vitória e a gente perdeu o gosto da derrota, sabe?
Mas o Paquetá, por exemplo, é um jogador que o Felipe Luiz deixou claro na entrevista coletiva que pode jogar em todas as posições do ataque. Ele jogou ontem pela direita, mas pode jogar no meio, pode jogar pela esquerda. Ele é multi ali dentro daquele ataque do Flamengo, realmente uma opção importante. Você ter um jogador com essa disponibilidade. O Paquetá falou que é aos poucos, ele vai pegar o ritmo, ele tá batalhando para isso, ele vai encaixar ali, é um jogador que pode fazer a diferença, como o Felipe Luiz disse. Teve um mosaico para ele ontem no Maracanã, teve aquela festa toda, mas o torcedor hoje tá preocupado com o Campeonato Carioca, de certa maneira acha que não vai chegar numa decisão de Recopa o suficiente para o Flamengo conquistar esse título. Como é que o torcedor vê isso? Olha, eu acredito que a direção começou com esse Carioca dando esse intervalo de tempo para os jogadores titulares descansarem, para a gente começar a todo vapor no Brasileirão, na Libertadores. Traz um sentimento ruim essas derrotas nesse começo de Brasileirão e possivelmente essa angústia agora indo para Buenos Aires, depois vindo para cá, mas eu acredito que não precise de tanto. O Flamengo tem muito a demonstrar esse ano e vai conseguir trazer a vitória para o povo. Obrigado, Nicolas. Então é isso aí, mano. Um pouquinho sobre o Flamengo. Amanhã tem react aqui no canal, Flamengo e Sampaio Correia. Segue o canal aí pra não perder nada. Saudações. E comenta, mano. Flamengo tem perigo de cair? Deixa nos comentários aí, hein? Aquele abraço. Valeu!